Saudações, meus queridos, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma revisão de isomeria aqui na química, tá? Nós vamos começando aqui conceituando, tá? A isomeria ela é basicamente o que? São compostos químicos ali, orgânicos, né, no caso, que possuem ali a mesma fórmula química, porém elas possuem uma disposição diferente na sua estrutura química, certo? Então acho que definição melhor não tem, não tem, cara. Acho que não tem. Ah, João, dá um exemplo. Tá, eu preciso pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho um isômero de função. Vou fazer aqui então um isômero de função. Vou colocar uma fórmula química aqui, tá, gente? Eu tenho um C2 H5 O. Eu tenho, né, um C2 H5 O também. Ué, João, mas são a mesma coisa? Então é o mesmo composto? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí vocês vão ver que ele tem exatamente essa estrutura aqui, ó. É um CH2 ligado aqui a outro CH2, porém ligado a um OH. Isso aqui é um álcool, né? Essa terminação aqui OH vem de álcool, certo? Só que por outro lado eu também tenho um aqui, ó. Esse aqui no caso seria o de baixo, mas na verdade tanto faz, tá, gente? Não importa a ordem. Esse aqui seria um CH3O CH2. Contem comigo a quantidade de carbonos que tem aqui, ó. Tem 1, tem 2, beleza, tá batendo aqui, ó. Quanto a quantidade de hidrogênios? Tem 2, tem 4, tem 5, tá batendo aqui. Quantidade de oxigênios? Tem 1, João. Tem 1. Beleza, bateu tudo aqui. Agora vamos pro de baixo. Conta aqui a quantidade de carbonos. Tem 1, tem 2. Beleza, bateu aqui. Quanto a quantidade de hidrogênios? Tem 3, tem mais 2, 4, 5. Bateu. E a quantidade de oxigênios? Tem 1. Então já perceberam a maracutaia que é isso aqui, né? Você tem que olhar para a estrutura e não para a fórmula, tá? A fórmula não vai te dizer basicamente muita coisa, tá? Não vai te dizer o suficiente, vamos dizer assim, né? Então a isomeria é isso, tá? Só isso, conceitualmente é isso. Basicamente essa é a ideia. Ah, João, quais tipos de isomeria que eu tenho? Bom, começar pela isomeria plana, tá? A isomeria plana a gente vai tratar aqui como a isomeria de cadeia, tá? Cadeia. Como assim de cadeia, João? Por exemplo, vou desenhar um composto aqui, ó, C4 H10 CH3, minha folha tá meio apagada aqui. CH2 CH2. E agora eu vou desenhar esse cara aqui, ó. CH2 CH CH2 Perdão, CH2 aqui também. Eu tô confundindo com o de baixo. CH2. Opa. CH2. Beleza. Tá. Vamos contar então a quantidade de carbono. Se estiver faltando alguma coisa, eu adiciono aqui, tá, gente? Tem que ser a mesma coisa. Vocês percebam que aqui eu tenho uma cadeia aberta, tá? Totalmente aberta. E aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Percebem que isso aqui é uma ramificação, né? Vocês estão percebendo isso? Então tem aqui uma cadeia não ramificada, essa daqui, né? É uma cadeia normal, tá? É o contrário de não ramificada, ou de ramificada no caso. E aqui eu tenho uma cadeia ramificada, tá? Então isso é a isomeria de cadeia, tá? Quando tem esse tipo de classificação, fechada, aberta, ramificada, enfim, cíclica e por aí vai, tá? Essas são as isomerias de cadeia, tá? E eu tenho também aqui a isomeria, continuando na isomeria plana, eu tenho a isomeria plana de posição. Posição. Tô me acostumando com esse mouse aqui. A de posição pode ser a posição dos ligantes. Tá, no caso de quem faz as ligações, né? Seja um carbono, seja um heteroátomo, no caso, tá? O carbono na verdade não vai fazer tanta diferença. A gente olha mais pro
O ligante que a gente fala, eu vou mostrar para vocês na fórmula aqui, porque fica mais fácil de entender utilizando uma fórmula química. E também das insaturações. Ou seja, eu posso ter uma dupla em um ponto e no meu isômero eu tenho a dupla em outro ponto. É basicamente essa a ideia. Vou dar um exemplo. Tem aqui ó, CH2, CH2, CH2. Só que e aqui nesse carbono no primeiro, se eu for contar daqui para lá, a gente sempre começa com o mais próximo da ramificação, né? Ou do grupo funcional. No caso eu não tenho grupo funcional, na verdade o grupo funcional é esse cara, né? É um álcool. Então de qualquer forma a gente tem que começar por aqui. Então eu tenho esse grupo funcional aqui no primeiro carbono, beleza. Mas esse cara é isômero desse cara aqui, ó. CH2, CH, CH2. E aqui no meio eu tenho o meu álcool. Ou seja, eu não mudei minha função, é a mesma função, mas eu troquei ela de lugar, vocês perceberam? A minha função estava no carbono 1, agora ela está no carbono 2. Aqui ó, 1, 2, está no carbono 2. Então, eu tenho aqui uma isomeria plana de posição, seja a posição dos ligantes ou da insaturação. Nesse caso é dos ligantes, tá? Ah, João, e da insaturação? Vamos supor que tivesse uma dupla aqui, e essa dupla no primeiro aqui tivesse aqui, ó, entendeu? Eu movi a dupla de lugar, tá? No caso, isso estaria incorreto porque aqui seria CH, né? Não CH2. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, mas é só para fins didáticos, tá? Vocês entenderam, né, gente? Então, ou ligante ou insaturação. Insaturação é a dupla ligação, ou a tripla, né? Enfim, vamos apagar aqui. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Ah, e claro, temos a isomeria plana de função. A mais esperada, talvez. Eu vou colocar aqui logo de função. A de função, como eu já havia dito, é quando você tem uma troca na função, tá, gente? Ah, João, mas se trocar a função não muda a fórmula? Não necessariamente, meu amigo. Quer ver aqui, ó? Vou colocar um exemplo aqui, ó. CH2, CH2, OH. Eu tenho um álcool aqui, tá? Trabalhando muito com álcool hoje, mas enfim. E aqui embaixo eu tenho CH3, O, CH2. Eu tenho agora um éter, né? Um O, um heteroátomo aqui entre dois carbonos, eu tenho um éter. Tem um éter e um álcool. João, mas as fórmulas são diferentes. Não são não, meu amigo. Vamos contar aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Eu tenho 5 hidrogênios. Quantos eu tenho aqui, ó? 4, 5 hidrogênios. Tem um O, tem um O. Tenho dois carbonos, tenho 2 carbonos. Então é a mesma fórmula, cara. A fórmula disso aqui vai ser C2H5O. Tá? Para ambas as fórmulas, as representações aqui. Então a isomeria é isso, tá, gente? A isomeria você tem a mesma fórmula, você tem que analisar a estrutura do negócio aqui, tá? É a estrutura que diz aí o que é o que não é. Agora, casos especiais eu tenho, tá? Eu tenho aqui a tautomeria, que é bem específico, tá? Um caso muito especial. Caso especial por quê? Porque eu tenho aqui a mudança de uma função especial. Que função especial é essa? Eu posso ter um aldeído passando para enol, tá? Então, se eu comparar, a gente vai ver no exercício isso. Se eu comparar um cara que é aldeído é aquele cara que é C dupla O hidrogênio. Aldeído é isso aqui, tá? E o enol é um COH dupla C, tá? Tem uma dupla aqui, tem um OH. Por conta da dupla, tá? A dupla faz muita diferença aqui. Se você tiver dúvida, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem observar em tabelas na internet, tá? É muito conveniente isso. Então, se eu tiver um aldeído, analisa a forma. Se eu tiver um aldeído passando para enol, como assim passando para enol, João? Não, na verdade não é passando, você tem que comparar uma fórmula com a outra. Você não pode ter isomeria na mesma fórmula, não. Tem que comparar uma coisa com a outra, tá? Isomeria é isso, você compara uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, um composto X aqui que tem aldeído e eu comparo ele com um composto Y que tem enol, eu já sei que é uma tautomeria, tá? Ah, mas é só isso, João? Não, tem mais um também. Tenho, do caso que eu tenho uma cetona
aqui no meu lado esquerdo. Cetona é C dupla O. Tá? Tem uma cetona aqui no lado esquerdo. E na minha direita eu tenho um enol. Tá? Beleza? Então aqui cetona. Eu analisei aqui o composto X. Analisei o composto Y. O composto X tem cetona. O composto Y tem enol. É a tautomeria. Tá? Ou vice-versa, tá, gente? Eu já vi exercício que acontece o inverso. Tá? Enol para aldeído, enol para cetona. Isso acontece. Tá? Então fiquem de olho nisso. São casos especiais. Tem que anotar isso. São casos especiais. Tá? E agora vamos para o último de isomeria plana, que é o caso de metameria. Metameria. Olha, metameria. A metameria é simplesmente a posição do heteroátomo. Tá? Se mudou a posição do heteroátomo, é metameria. Dá um exemplo, João. Vou dar um exemplo aqui para você. Ó. CH3 ligado a um nitrogênio. Esse nitrogênio aqui na ligação com o hidrogênio. Ligado a um CH3. Ligado a outro CH3. Ligado a outro CH3. E aqui do outro lado, ou melhor, embaixo, eu tenho um CH3. Tenho outro CH3. Tem um N no meio aqui. Tem um H para baixo. Tem um CH3. Tem um CH3. O que aconteceu? Ó? Esse N aqui que estava aqui em cima, eu coloquei, que estava aqui no caso mais próximo do carbono 1. Eu joguei ele para o carbono 2 agora, né? Ele está aqui entre o carbono 2 e o carbono 3. Está entre os dois, né? E aí, beleza, né? O hidrogênio foi junto, né? Porque ele está ligado com o nitrogênio aqui. Então ele foi junto, todo esse composto aqui. Isso é metameria, tá, gente? Mudou o heteroátomo. Tem que analisar primeiro o que é um heteroátomo. Se tiver um nitrogênio aqui, por exemplo, não é um heteroátomo. Nem aqui na outra extremidade. Tá? E nem aqui em cima. E vocês entenderam, né? Tem que estar ali onde era para ser hidrogênio. Basicamente. Tá no meio do nada aqui. Então, se eu quebrei o nitrogênio e eu quebro a cadeia, significa que é um heteroátomo. Tá? Se não, não é. Por exemplo, se tivesse um OH aqui, que é uma função, né? Função álcool. Se eu quebrar ela, eu não vou quebrar meu composto todo, certo? Então, essa é a ideia. Beleza, meus caros? Prosseguindo, é muito fácil, muito tranquilo. Espero que os senhores estejam anotando isso também. Agora vamos para a isomeria espacial. Tá? A espacial. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Para não ficar muito pesado para nós, ok? Então é isso aí, eu vejo vocês na parte 2, então, onde eu vou falar sobre isomeria espacial e isomeria óptica, para fechar, beleza? Um abraço e falou!